Beleza. Eu acho que todo mundo entendeu aqui o vídeo que eu passei, né? Você tem ali diversos erros de arbitragem, tá? Isso já é no profissional. Então eu me pergunto, será que esse cara teve uma carreira de árbitro amadora? Porque para ter um árbitro desse trabalhando num evento profissional, deixando acontecer esse tipo de situação, cara, não tem como existir nos dias de hoje, tá? Eu vou passar mais um vídeo sobre o mesmo assunto, vou fazer uma abertura aqui breve com vocês, vamos falar sobre as regras, tá, do amador, mas eu não vou hoje dar uma palestra de regra, tá? Eu vou falar até mais sobre estrutura, sobre o comportamento de corner, o que os donos de evento têm que fazer para funcionar um evento de porte IMAF, CMED, e vou dar uma palavra sobre regra, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro e o curso é para isso, para a gente falar sobre as regras mais a fundo, tá? Então eu vou passar só mais esse vídeo aqui e a gente já entra no assunto da palestra. Essa aí é na Índia. Quarto mundial. Corda que pulou para salvar.
Então, esse último exemplo da Priscila, por que eu gosto de mostrar ele, tá? Nos cursos, em toda a palestra que eu dou. A Priscila, cara, né, a gente não vai ter o que falar dela, do coração dela, mas você vendo nessa primeira estreia do UFC dela, lutando com a Valentina Shevchenko, você consegue ver a disparidade técnica, tá? Não é guerreira, não é falar mal da pessoa, mas você consegue enxergar uma disparidade técnica muito grande. E ela, você vê o coração que ela tem, se ela tivesse passado por uma etapa dessa do amador, ela chegaria num profissional genial. Tá? Sim, mas aí a gente não vai julgar, a gente aqui é Brasil, é diferente, a gente vem com o evento amador, é uma coisa mais recente. O amador, se a gente for pensar, o profissional, ele é uma pirâmide invertida. A gente começou do profissional para voltar para o amador. Então é difícil você educar as pessoas nesse sentido. E aí a gente vai ter situações de vidas que a grana fala mais alto e a pessoa acaba sendo inserida num evento profissional porque tem que mudar de vida e a gente não tem como julgar isso. Mas se a gente aqui tivesse unido lá de trás e desenvolvido esse amador, com certeza ela ia chegar no UFC, cara, para ser campeã. Porque ela é muito sinistra e não precisava estar passando por isso. E aí também tem um lance de arbitragem, que a gente vai falar em cursos, que você poderia, deveria proteger a integridade física de um atleta, que é uma das coisas mais importantes que a gente preza. Eu sou árbitro, cara, eu não recebi esses golpes. Vou continuar trabalhando até 70, 80 anos. Agora ela não, tá? Porque cobra preço. Concussão cobra preço, dano cobra preço. E, cara, eu fui atleta, então me dói muito ver as pessoas, por falta de informação, deixarem as coisas acontecerem, tá? E aí, pode entrar no PDF para mim, por favor? Isso, abre tela cheia, tava ali, isso. Tem uma tela cheia aí, Nelson, dá uma ajuda aí. Isso, ainda dá pra citar, não tá na tela cheia ainda não. Um desses aí. Aí você pode passar para mim, por favor. Então, vou falar um pouquinho assim. Eu trabalhei 10 anos, tá, com a entidade que a gente tem aqui de MMA profissional, que é a maior entidade do país, que é a CAB MMA. Eu trabalhei 10 anos com ele, ajudando a desenvolver tanto no projeto do Amador com o Carlão, quanto na própria comissão, tá? Hoje em dia, lá dentro, além dos árbitros, que são os mais antigos, que não vieram através dos meus cursos, né, toda a nova geração passou pelo meu curso, tá? A gente tem o Hugo Falcão, que já trabalha lá, que passou pelo meu curso. E assim, eu tenho a segurança de dizer que todo mundo que passou pelo meu curso tem seriedade e vai fazer um bom trabalho, tá? Porque eles vêm e ouvem coisas que eu comecei a perceber que não tem por falta de informação, tá? Como eu fui o garoto que estava lá fora e consegui fazer os cursos que não chegavam no país, curso Robidin, curso Mark Goddard, que é o curso profissional e da IMAF, curso do Big John, curso do próprio Mário, trabalhei com o Mário, eu consegui pegar o máximo de informação possível para trazer para o nosso país e deixar todo mundo informado, para quando fosse trabalhar, soubesse o que está fazendo. Tá? Tanto das coisas positivas quanto as negativas, do que você não deve fazer e não deve se envolver. Tá? Então, assim, a gente tem já tive esse trabalho de 10 anos com o UFC, tá? E não tinha, passei em eventos menores, mas não tinha passado numa entidade muito pequena para entender como funcionava o nosso mercado, dos eventos que às vezes não tem condições de arcar com o preço cobrado de uma entidade maior, tá? Então a gente tinha essa primeira entidade, um meio, que é um vazio, né? Ele existe uma entidade aqui, tá? Que está lá nesse primeiro lugar, mas trabalha com amador. Então fica um pouco abaixo porque trabalha mais com amador. Tá? E aí a gente tem as entidades que estão lá por baixo. Tá? E eu trabalhei nessas entidades lá por baixo. Então, eu vou falar para vocês que antes, eu até vou pedir desculpa, eu falava muito, pô, promotor, por que um cara contrata uma entidade mais séria, por que ele não desenvolve um trabalho? Isso atrasa o nosso esporte no país. Atrasa, a gente fica achando que a gente anda para frente, a gente anda para trás, porque não tem união e não chega informação. Então, antes eu criticava o promotor, mas eu não tinha entendido o sistema para saber por que ele não fazia.
Tá? Então, quando eu vou para trabalhar nos eventos menores, eu começo a entender. O que acontece? Os eventos acabam não tendo um porte financeiro alto para pagar uma comissão dessa estrutura, não faziam amador para pagar também, para trabalhar com a gente, que hoje em dia a gente trabalha, eu não sei se é uma novidade, mas a gente também tem uma equipe para trabalhar tanto como profissional como amador, e iam buscar essas de baixo. E nessas de baixo, e aí eu não vou falar mal porque é oportunidade, hoje a gente não sabe o que aconteceu, mas elas não tiveram informação. Elas não fizeram os cursos internacionais para poder passar a informação. Tá? E aí o que acontece? Se você não tem informação, você não informou o promotor não tem culpa de saber que você precisa ter 2 ambulâncias, que dentro dessas 2 ambulâncias, você pode até ter uma, mas se ela sair para levar algum atleta, o evento para, porque você não pode funcionar o evento sem uma ambulância. E ela não é uma ambulância comum, é uma ambulância que tem que ter uma CTI, tá? Tem que ter uma CTI, porque se o cara passar mal ali, até chegar no hospital não vai salvar. Quando você tem uma ambulância com todos os recursos, se você salva o atleta. Na mesa de arbitragem, você precisa ter o oxigênio para eles, você precisa ter um desfibrilador, tá? E eu vi os eventos não tendo nada disso, e não culpo os promotores porque não chegou a informação, tá? E aí o que me entristece muito é ver que essas entidades menores pegam o serviço para fazer, eles têm informação, mas não querem passar para frente com medo do promotor dizer que não tem aporte para fazer e perder o trabalho. Isso é horrível, a gente vai atrasar o nosso esporte, a gente vai prejudicar as vidas desses meninos, porque muitos ali perdem dente, perdem tudo, depois não tem dinheiro para colocar, sofrem concussão, não tem oxigênio. Cara, você trabalha com vida e com sonho de pessoas. A gente tem que fazer da melhor forma possível. E aí o que mais me entristeceu é que alguns promotores têm condição. Não tem informação, mas tem condição. Porque a quantidade de evento menor que eu vi com apoio de prefeitura, cara, é absurda. Se tem apoio de prefeitura, tem alguma renda ali. Prefeitura tem apoio com UPA. Por que a gente não consegue fazer? Porque as pessoas não querem passar informação. Isso é uma opinião minha, tá? E isso me entristece muito. Então, o meu trabalho aqui, hoje, é de falar das regras do esporte, mas de informar um pouco vocês. E que vocês venham buscar a gente. Eu tô lá, tem meu Instagram, tem meu Zap. Cara, nunca neguei informação. Bravinho, como é que funciona? Como é que eu posso fazer para ficar protegido? Vou falar, isso é uma dívida minha com o esporte, tá? E com os atletas, sacou? Então, a gente precisa dessa união, se unir e querer fazer as coisas direito, sabe? Tem médico oferecendo trabalho de graça, oferecendo clínica própria dele para fazer exame dos garotos quando não tem condição financeira. Mas se ninguém se fala, ninguém sabe disso, entendeu? E aí fica às vezes ranço, porque o cara trabalhou lá, não fala. Não é isso, vem até a pessoa para saber o que acontece, tá? Então vamos seguir, e aí eu falo aqui mais sobre o meu amador, que é a minha maior preocupação e o que eu preciso fazer com esse trabalho. Eu preciso preparar não só o atleta, como todo coach, os donos de eventos, para que eles cheguem no futuro profissional brilhantemente. Então, você vai chegar como corre no UFC, por exemplo, que é o maior evento que a gente tem, vai saber onde você senta, vai saber que você não pode bater, vai saber o que você deve falar, vai saber o uniforme que você tem que usar, o que você não pode oferecer dentro do vestiário, você vai saber tudo. Então, quando você chegar nesse evento grande, você já sabe o seu comportamento, e o seu atleta também, tá? E isso é o trabalho do amador, tá? É esse cuidado todo para que eles cheguem no profissional sabendo e preparados para uma carreira e um futuro brilhante. Não só o lutador, como o técnico também. Porque o técnico salva o lutador de situações ruins, entendeu? Chegar lá numa luta que a gente viu, até no próprio UFC, o cara entregar uma bombinha de asma, o treinador, ele colocou o próprio atleta dele em risco, sacou? O cara perdeu uma luta. Então, se ele passa sobre toda essa informação, ele chega lá preparado e evita problema para ele. E os eventos que fazem também, porque a hora que se tornar gigante, tem fiscalização, sacou? E você evita de se prejudicar sabendo do que você precisa para funcionar um evento. E dá pra gente fazer, tá? Unido, dá pra fazer. Eu tenho aqui gente que trabalha como inspetor, sabe como é que é o processo todo dentro dessa maior organização que é a CAB, tá? Eu tenho um coach aqui que é absurdo, que é o Vander, que ele não é só o nosso coach, mas ele vem de olímpico do taekwondo. Então ele sabe o que é você se portar numa competição olímpica. O cara sabe muito, irmão, sacou? Muito. E o que eu vou falar aqui sobre o evento, ele viu os meandros dentro da IMAF, das competições, então ele sabe a atadura, como é que funciona, quem que bota ali, ele sabe muito. E está aqui com a gente também para ajudar, não só nessa parte da federação, como nessa estruturação de coach. A IMAF tem os cursos de coach lá,
Então o coach faz um curso para ser registrado, para poder trabalhar ali dentro com os atletas. E aí, no futuro, eu vou querer o Vander dando esses cursos, porque ele passou por isso. E é um vencedor, cara. Levou as meninas sempre com medalha. E, cara, a gente tem tudo para dar certo e fazer isso alcançar voos maiores. Então, assim, a outra parte é do atleta. A gente tem que ter esse cuidado com a integridade física dele para que ele chegue no profissional saudável, cara. Então vocês vão ver, às vezes, os nossos árbitros parando luta antes de um tempo profissional, não amador. Porque é um absurdo dentro de uma luta vamos dizer, já de sênior, o cara já tem mais de 18, tudo bem. Mas você ter esse atleta num primeiro round sofrendo 4 knockdowns, eu não preciso disso. Entendeu? Então, assim, se eu tenho 2, no terceiro, eu como árbitro já sei que ele não merece ter mais um, eu acabo antes essa luta. E assim eu protejo esse atleta para chegar lá com 20 anos num evento profissional, com a integridade dele, porra, 100% a gente vai falar de utopia, mas boa, preparado, entendeu? Para que ele não sofra, às vezes, um soquinho mais leve, mas já está tão machucado que ele cai. Com estudo a gente tem essa informação. Então a gente tem que ter essa preocupação com os atletas de mandar construir a carreira deles no amador, mas quando chega no profissional, a saúde está inteira. Então vocês vão ver que você vai diminuindo coisas do profissional, tirando coisas permitidas, principalmente no youth, que já não tem nem soco na cabeça, porque já se pensa nessa proteção dele, tá? Pode seguir. E aí eu falei já a propósito do amador, né? A gente tem a jurisdição é o que eu estou falando aqui. Todas as competições e exibições de artes marciais devem ser conduzidas sob a supervisão de uma autoridade. CBMAD, /IMAF também. Volta um pouquinho. E aí vem parte de árbitro. O árbitro deve permanecer como a única autoridade da luta. Tá? Isso aí a gente vai mais para curso de árbitro, juiz pode passar. E aqui você tem a categoria de pesos. A gente já começa agora a entrar nesse escopo para a gente entender como funciona o amador. Tá? A gente tem a categoria Youth, Juvenil C, de 12 a 13, Under, o U é abaixo de 14 anos, tá? E aí você tem ali toda a categoria, não vou falar todas porque é gigante, mas isso aqui vocês podem pedir, vai estar no site e olhar, os pesos vocês vão ver que é bastante categoria de peso. Você tem o Youth ou Juvenil B, que seria o 14 a 15, Under 16, abaixo de 16, Youth ou Juvenil A, que é o 16 a 17, abaixo de 18 anos, e o Júnior Seniors, tá? Que é, o Sênior é 18, não, o Sênior é 18 mais, é 18 anos para cima, ele pode lutar já no Sênior, e o Júnior é o 18-20, tá? Under 21 anos que tá aqui, beleza? Na verdade, é isso mesmo, 18 para cima, aqui tá escrito errado, tá? Mas eu vou corrigir mais lá na frente. Masculino e feminino, ali tem as categorias de peso também, pode ir. Beleza, vamos lá, duração da luta. Youth, Juvenil C. Eu vou falar Youth e vocês estão lendo ali que é o pode ser juvenil, tá? Eu vou falar como a gente fala na IMAF, para a gente já ficar decorado como é que é. Então, Youth C, 12, 13 anos, Under 14. Um round de 3 minutos. E aí vem o que eu falei lá dos eventos que a gente tem aqui no país, de crianças de 12 a 13 anos, lutando 3 rounds de 1 minuto e meio, tomando golpes na cabeça sem capacete. Cara, vai ter consequência no futuro. Se fizer 30 lutas assim, vai ter consequência no futuro. E aí você vê que a diferença aqui, você só tem um round de 3 minutos e não vai ter nem golpe na cabeça. Porque senão ele chega no profissional já prejudicado. Youth B, tá? 14, 15, Under 16. Um round de 4 minutos. Então você já vai ver o cuidado de preparação do corpo do atleta. Ele passou da idade, beleza, aumenta o tempo do round para ele, tá? Mas você não chega a 2 ainda. E aí você segue de novo, Youth A, 16, 17, abaixo de 18 anos. 3 rounds de 2 minutos, vai ficando mais próximo de um profissional, tá? Por 1 minuto de descanso, e aí é o que a gente sempre fala, porque é torneio na IMAF, então você não pode ter um empate. Caso no julgamento dos juízes dê um empate, você tem que ter um round extra, porque tem sempre que ter um vencedor, tá? O TUF também era assim, o TUF você não podia ter empate, e aí você tinha 2 rounds e se fosse empate você fazia o terceiro round extra para desempatar, beleza? E aí a gente vai para o Júnior Sênior 18 mais, tá? 18, 20, abaixo de 21 anos. 3 rounds de 3 minutos, por 1 minuto de descanso. Beleza, aqui a gente tem a equipe, mas eu vou falar também mais na frente, né? A equipe de trabalho, que são diretoria, juiz, árbitros, inspetores, médico, cronometrista. Pode ir. A pesagem, e aí
é legal até, eu vou pedir, eu falei com o Vanderman, eu vou te usar para participar, porque, cara, eu sei disso, passei, mas ele estava como coach, então ele pode dizer mais como é que funciona a pesagem lá e a seriedade, tá? Aqui tem dizendo, as pesagens para competidores amadores devem ocorrer no dia da competição. Quem lutou Muay Thai na regra do Muay Thai, principalmente tailandês, sabe como é que é e como é que sinistro, você tem que bater o peso todo dia, irmão. Um dia antes você bate o peso para verificar e aí você vai lutando e pesando até o último dia. É duro, cara, é uma preparação muito forte para você chegar no profissional preparado. Você tem que bater o teu peso todo dia, depois de uma luta às vezes muito dura, ter tempo de recuperação e calcular o quanto você pode comer. É sinistro, mas já vai deixando esses caras mais preparados para o profissional. Ter um nutricionista bom, ter tudo isso vai fazer a diferença, né, participando dessas competições para chegar lá com tudo essa informação. Essa caixa tá me incomodando. Todos os atletas vão pesar na balança oficial da competição de bermuda, camisa rash guard, de preferência vestuário oficial, CBMAD ou IMAF, tá? Você tem uma balança, eles dão o horário da pesagem, você tem que estar naquele horário ali. E eles deixam uma balança extra para você verificar, tá? Tem que ter sempre o cuidado de ver se essa balança extra está calibrada certo. Porque às vezes você se pesa nessa balança aqui, achando que o peso está certo, quando você vai para o oficial, deu diferença, não tem chance, acabou, não compete. Então é bom sempre bater abaixo dessa balança ou daqui você está lá, porque acontece isso. A gente teve um caso desse e eu vou acabar aqui, vou até falar para o Wander falar um pouquinho sobre isso, tá? Os competidores juvenis não têm permissão para se despir acima ou abaixo da cintura, para usar roupa íntimas ou torso nu, né, capelado. O coach não acompanha dentro da pesagem. Você entrou lá, vocês não acompanham o atleta. Você vai ter uma sala, como se fosse aquela porta ali, você entrega seu atleta, ele vai lá e passa por essa pesagem e cheque médico, tá? Pode ir. Beleza, aí você fala um pouquinho lá, você teve... Essa parte é importante. Só para complementar o que o Bravo já está falando para vocês, apesar de ser amador é mais duro, porque eu já falei para vocês, tem que bater o peso, fez 4 lutas, já tem que bater o peso 4 lutas. Porém tem um detalhe, quem trabalha com atleta profissional sabe que muitos eventos dá a categoria de tolerância. 61 quilos, você pode pesar 61 e 500 gramas, né? No UFC você tem 1 libra de tolerância quando você não faz a disputa de cinturão, e se você faz a disputa de cinturão, você tem que bater a categoria correta. No amador não existe tolerância, é o peso de cinturão em todas as categorias, só para vocês entenderem. Então é mais duro, por isso que a gente prepara o atleta. De repente ele não se encaixa melhor na categoria, melhor jogar ele na categoria de cima para ele não sofrer tanto. Outro detalhe, a gente aqui normalmente tem esse hábito de faz um evento, aí o nosso amigo aqui, o Kleber é lá de Resende, aí ele está trazendo a equipe, aí chega, ele, pô cara, o moleque veio de lá, pô, bateu 100 gramas acima, tem como dar um refresco? Não tem como dar refresco. Então, muitas vezes a gente faz o casamento da luta. O do Kleber foi lá, não bateu o peso por 100 gramas, né? E aí o outro vai, não, eu aceito lutar e tá tudo certo. No evento da IMAF, não. 100 gramas, não bateu o peso, desclassificado. Pode chorar, a gente teve o exemplo de uma menina lá de Brasília, é o Wellington, né? Acho que é o Wellington, como é que é o treinador lá? O Wellington. O Wellington, que é um treinador de wrestling, tem uma equipe boa lá. Cara, mas a menina, eu avisei para ela, ó, é a primeira vez que você vem aqui, checa a balança. Ela, não, eu tenho a minha balança. Eu falei, mas você checa naquela balança ali. Por quê? Porque a balança do check-in, se ela tiver com problema, a organização, ela vai te compensar. Quem vai no UFC sabe que eu, por exemplo, eu tive uma experiência, todo mundo aqui escutou, quando o Charles do Bronx não bateu o peso. Todo mundo lembra disso? Então, eu estava nesse UFC com um atleta. Aconteceu com ele e aconteceu com o meu atleta também. Eu olhei na minha balança lá, estava tudo certo. A gente foi na balança do cheque, estava tudo certo. Quando chegou na balança oficial, não bateu o peso. E aí? Aí os caras, volta, tem que perder, tem que fazer isso. Quer dizer, eu já estava com um atleta debilitado, tive que forçar o cara a perder ainda mais 400 gramas, para depois todo mundo descobrir que deu um problema, que mexeram na balança. A partir daí o UFC aumentou o controle sobre isso.
O amador é a mesma coisa, tem uma balança de check, mas se você faltar 100 gramas, não tem como voltar atrás, pode chorar. Você pode ser o Minotauro, que não vai acontecer isso. Tá? Então a gente já teve algumas experiências, um exemplo disso, a gente teve no primeiro Mundial, uma atleta que a gente levou, não sei se foi o nível de nervosismo dela, enfim. Ela estava ali, ó, tá tudo bem, tudo bem. Ela estava sentada lá, de repente eu falei, cara, você está sentindo bem? Ela, eu tô. Chamaram ela para essa sala que é a balança, que são vários staffs e vão acompanhando. Aí tem as árbitras que são responsáveis pela pesagem feminina, porque elas têm que tirar a roupa, né? Ela deu 2 passos, entrou na sala e pum, caiu no chão, passou mal. E aí ela caiu, desacordou e voltou, tipo, opa, tô aqui. Resultado, foi desclassificada. Chorou, esperneou, era a minha primeira vez. Eu tentei fazer o modelo que a gente segue aqui no Brasil, que foi tentar conversar com o médico, tentar conversar com a organização, se dava essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade? Não, a partir daí eu aprendi que não tem meio termo. Ou você segue a regra, ou não segue a regra. E não seguiu a regra, vai ser desclassificado. Então essa é a nossa proposta de estar levando isso para a IMAF, porque fica muito mais fácil a gente trabalhar. E aí a gente evita até essas questões de conduta do treinador, que às vezes quer questionar, né? Então, passando rápido, dificilmente a gente tem uma luta, não concorda com o resultado, mas não existe a discussão. Todo mundo aceita, baixa a cabeça, vai embora, segue o próximo atleta. Entrando até em relação a isso, de não ter muita discussão sobre o treinador, e aí eu reitero, como eu fui atleta, para mim, tá? Às vezes a gente tem a regra, a gente não concorda com certas coisas da regra. Então eu acho que todo atleta que luta, que está se investindo lá, se ele viu algum erro, você tem que ter esse dever de poder entrar com protesto. Só que o que acontece na IMAF, tá? Para defender o lado deles, é uma competição torneio. Se você for receber o protesto de todo mundo ali, não vai fluir a competição, tá? Então eles estão, e aí assim, eu estou dentro do grupo de árbitros e juiz, desenvolvendo novas regras, melhorias com eles, tá? Levando representantes do nosso país para trabalhar lá também como árbitro e juiz. A gente precisa formar novos árbitros e juízes para trabalhar no amador, e a gente está desenvolvendo alguma forma de entrar com protesto sem que a competição seja travada, porque também não é justo você querer justificar algo que você viu nitidamente, um erro de arbitragem. Julgamento é diferente, porque você não pode questionar a subjetividade. Então, para você reverter um resultado, e aí é uma aprendizagem que a gente faz lá nos cursos, para vocês chegarem no evento profissional, você não consegue mudar, a não ser que você consiga provar que tem um conluio entre os juízes, beleza? E de árbitro, aí a gente tem algumas regras sim, que para você conseguir alterar esse resultado, a gente fala isso depois mais para frente. Mas só para vocês saberem que eles estão estudando uma forma de ter um protesto, mas no momento não tem. Então não adianta perder a luta e o coach querer discutir, xingar, você só vai prejudicar o seu atleta, entendeu? É lógico que você pode chegar no líder do cage, do octógono aí, e conversar com ele, e ele vai estar aberto para falar com você e te ouvir, e sim pegar o árbitro se ele vê que teve uma falha e botar em reciclagem. Vocês estão abertos a isso, mas não gritar, brigar, porque vai prejudicar o atleta, tá? E aí aqui a gente está falando sobre os equipamentos do amador, cara, que vocês podem entender, mas vocês não precisam ter essa preocupação tão grande, porque como é que funcionam os equipamentos? Os equipamentos são dados pelo patrocinador do evento. Então toda federação, entidade, ou que represente a CMMAD, ou que seja a própria IMAF e a CMMAD, uma competição de todo mundo, quem está fazendo o evento também, tirar. Pagou a inscrição e vai dar todo o material para vocês. Porém, a gente também entende que é uma oportunidade na Hashguard da própria equipe que está usando a sua logomarca. Porém, já vocês vão ser apresentados a um dos nossos parceiros, que vai ter a Hashguard, mas todo evento da federação terá a Hashguard para vender lá, caso tenha aquele, eu não tenho, porque muitas vezes sabe que eu vou fechar lá com alguém e o cara, ele pede uma quantidade mínima, né? Eu tenho um atleta, mas o cara só aceita se fizer 20, se fizer 10. Então aí a gente vai ter essa promoção. Mas a gente vai estar torcendo aí para o nosso parceiro virar um Master e ele acabar com isso e ser igual ao Mundial na IMAF. Beleza, calçado
igual ao profissional, não existe. A pergunta que surge muito é sobre tornozeleira de proteção. Sim, pode usar toda de neoprene da cor preta, tá? Se tiver lá na hora a cor azul e a cor do seu atleta for azul, você pode usar azul ou vermelha também, mas é preta, cor neutra preta. Vai ficar debaixo da caneleira também, e nenhum tipo de pad, algodão, a gente faz botinha, não pode, tá? É só um neoprene preto. Seguindo, já falamos, pode ir. Beleza, aí são os materiais que o atleta tem que ter, que é igualzinho do profissional, protetor genital, tarará, a gente já sabe. Aqui, cara, que é uma coisa interessante, e é o que eu digo para vocês da falta de informação trabalhando com essas entidades menores, falta de conhecimento. Eu fui perguntar e ninguém sabia me dizer isso. Vocês sabem que o atleta não pode usar o protetor bucal da cor vermelha, né? Tem muita gente que sabe, tudo bem quando você não tem informação e não sabe. Alguém sabe dizer o porquê não pode ser vermelho? Você trabalha com isso. Então, se você tiver um bucal da cor inteiramente vermelha, eu, como árbitro, não consigo identificar o sangue, tá? Então, às vezes, tem um corte na boca, um corte no nariz, que o sangue está descendo, e uma das preocupações do árbitro maiores, né, sobre cortes, é você entender se esse atleta está branco aspirando aquele sangue, indo para o pulmão dele, e se você for permitir, ao longo de 3 rounds, ele ficar absorvendo aqui, ele vai entrar em falência, tá? O pulmão dele vai sobrecarregar, e aí é difícil pra caramba se você não pegar rápido, deixar ele engolir muito, reverter o quadro. Então por isso você não pode ver atleta usando protetor bucal vermelho em qualquer esporte de combate, tá? Isso é uma coisa que me assustou quando eu vi que as pessoas não tinham essa informação. É uma coisa muito básica e que, cara, a gente não precisa nem estar falando sobre isso. Bucal do... Beleza, todo mundo sabe, o round pode começar a ser o bucal. É isso, pode seguir. Beleza, aí a gente tem requisito de segurança, são as bandagens. Também o Vander, aqui eu tenho o Fabinho, que trabalha justamente nisso na CAB, com inspetor de mãos, né? A gente vai dizer aqui num curso o tamanho, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, quem que faz, o inspetor faz, o treinador também pode fazer, tá? E aí a gente fala isso mais na frente. Pode ir. A aparência dos lutadores também vai ser a mesma aparência que você tem no profissional. O treinador, o coach, é responsável por manter a aparência dele limpa. Você tem que ter a unha cortada, você não pode dar mole de não verificar o seu atleta quando ele chega. Você vai ser responsável do protetor bucal dele, da coquilha dele. Então, isso vai... O atleta, cara, tem que lutar. É muita coisa para ele ficar preocupado. O coach tem que segurar toda essa onda dele, né? Cuidar desse atleta que ele tem, tá? Para que seja prevenido. Aí a gente fala, isso aqui a gente vai bater muito mais num curso, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, o que não pode usar, o dread que as meninas usam, o que não pode ter. A gente já pegou atleta usando fechado com ferro, cara, não pode lutar, sacou? A gente até falou, ou corta o cabelo, né, ou não pode lutar, aquele ferro bate na outra pessoa. Então todo esse tipo de coisa que você pode, a vaselina, enfim, a gente vai sem óculos de sol, tá? Então a gente passa isso no curso do corner, do coach, como é que é a forma que ele se apresenta, e a aparência. O que não pode usar é calça e o uniforme da equipe. Suas responsabilidades, que a gente vai falar sobre, que eu falei, ó, você é responsável pelo bucal, você é protetor, você é responsável junto do seu atleta de buscar o material lá com ele. Então você busca o material e assina. Se você falar que não recebeu, não tem como, porque você é o responsável por cuidar disso tudo, tá? A gente vai... Esse aqui é interessante, que é o gerenciamento de toalha, banco, balde e gelo. E às vezes eu pego isso com as pessoas muito despreparadas por não entender e não saber o valor dos inspetores, que são os caras que entregam pra gente o produto pronto. A gente não tem que passar perrengue porque eles sabem tudo, chega lá sem nenhum tipo de problema. E muito coach e corner não entende que não é a função desse inspetor pegar o banco para você, tá? Ou carregar o seu balde. É o seu material de coach, o balde, que é fornecido pela competição, e o banco. Tá? Muitas vezes o inspetor faz porque ele sabe como é ágil, então ele pega o banco para você, corre e bota ali para você. Mas é a sua função de técnico, corner, levar e cuidar do banco, balde. Você pode ter um saco de gelo, tem que ter cuidado para não jogar água, molhar o chão inteiro, que isso vai prejudicar o andamento do descanso, da luta, tá? E então são os corners que cuidam disso tudo. O inspetor tá ali, cara, para auxiliar e fazer a manutenção das regras que vocês podem ou não fazer. Como tá batendo lá, ele que vai ser o cara que vai chamar a atenção de vocês. Mas vocês já tem que ter todo esse entendimento para ir para uma competição.
tá? Porque ele não é a babá, ele é auxiliar e ele fiscaliza vocês dentro da regra do que vocês podem ou não fazer ali dentro. Como filmar com o teu celular não é permitido. Você pode até ter um outro corner para ser o fotógrafo da equipe, mas você não pode, quando você estiver fazendo essa função, estar carregando seu celular para filmar. O cronômetro pode, e é isso. Pode ir. Equipamento, bandagem, a gente falou, manter o atleta aquecido, isso tudo parte de qualquer esporte de combate que a gente sabe. Importante, descer do octógono, não sai da área de competição, passar pelo cheque médico sempre. Tem um cheque médico ali, ele vai dar o ok para dizer que o atleta está bom para seguir a competição, já vai avaliar as lesões, vai indo. Pode ir. Tá, aí antes da competição, você tem que participar do draft, né, que é o sorteio. Você tem que estar presente ali, toda essa a papelada do seu atleta, você que vai lá entregar isso para ele. O seu atleta está no quarto descansando. O corner nas competições da IMAF e CMAB é responsável por toda essa logística do atleta, tá? Levar ele no cheque médico, ficar junto na pesagem, não entra, mas fica junto. Ele faz todo esse acompanhamento do atleta. Tá, essa é uma novidade que surgiu agora. A gente estava escrevendo um curso de coach esse mês, de corner, e aí ficou essa discussão sobre o término voluntário da partida, né? O corner não seja técnico, pessoa credenciada, ele poderá tomar a decisão sobre o encerramento da partida em nome do seu atleta, uma vez que sinta que seu atleta não tem mais condições de realizar a disputa. Então aqui tem um procedimento que deve ser feito por esse corner, né? A gente tem também jogar a toalha branca, mas se implementou essa novidade dele poder terminar simplesmente tendo um cartão, uma bandeira vermelha que o líder do octógono vai entregar para você, para esse treinador, e aí você vai ficar de pé, levantar a bandeira e você vai estar dizendo que é para parar, não é para deixar o seu atleta continuar. Às vezes não é nem no momento que ele está recebendo golpes, ele voltou pro tempo de intervalo, você sabe que ele não está bem, a luta começa e fala, pô, não está bem. Você pode proteger ele e não jogar só essa responsabilidade sobre o árbitro, tá? Bom, esse cartão, beleza, pode ir. E aí aqui a gente vai, tá? Como eu falei, vou falar um pouquinho das regras, eu não vou entrar nisso, a gente vai entrar nisso em curso, mas eu vou falar. As faltas que tem, são as mesmas faltas do profissional, tá? Não tem nada que entre a mais ou a menos. Então a gente já sabe, bater com a cabeça, né? Arranhões oculares de qualquer tipo, dedo no olho, morder ou cuspir o oponente, agarrar a boca, que é o fish hook por aqui, puxar cabelo, arremessar o oponente na lona de cabeça ou pescoço, aí é o pile driver, que é o pilão, que é um golpe, para quem lembra do Street Fighter, ou que seu irmão sofreu do Bob Sapp, aquele é o pile driver, sacou? Não é o bate-estaca do jiu-jitsu. Muita gente confunde o bate-estaca com o pilão. O pilão é quando você agarra aqui e crava a cabeça do seu atleta, como o Minotauro e o Bob Sapp. Aquilo não é permitido. O bate-estaca, que foi o caso do Arona e Quinton, foi esse? Aí é um bate-estaca, beleza? É permitido, é diferente, tá? Como a gente fala mais sobre isso? Golpes na coluna, na nuca, coluna vertebral inclui o cox, tá? Então a gente já viu até no UFC o cara dando um chute que pega na bunda, na bunda, é no cox, e é proibido, tá? Golpes na garganta de qualquer tipo, ou agarrar a traqueia, você pode botar a mão como apoio, mas nunca agarrar, tá? Dedos estendidos em direção aos olhos do oponente, que aí é antes, isso é importante saber, tá? Você vê que antes do dedo tocar o olho, o dedo estendido já é uma falta. Então você, como o Minotauro estava falando, o árbitro antes da competição vai ali no atleta dele, ele vai trabalhar naquela luta, ele já sabe, ele vai lá dentro, pergunta se tem alguma dúvida, e ele, muitas vezes ele vai falar sobre as coisas que são mais difíceis, lutador de chão, dedo no olho. Então ele fala, olha cara, se você for jogar aqui, muita gente lutar e bota a mão, tá? Para parar ali e soltar um golpe, você tem que jogar com a sua mão aqui. Se você fizer isso aqui, você já está cometendo uma falta. Então às vezes o cara está assim, pega o dedo no olho do cara, o árbitro nem tira o ponto por ele, já é uma falta dupla, porque ele fez assim e o dedo pegou no olho, tá? Isso é uma coisa que às vezes muita gente não sabe. Golpe de cotovelo, de cima para baixo, norte e sul, 2-16, eu costumo falar do teto ao solo, o céu e inferno para ficar mais fácil, da cotovelada reta, que a gente está vendo que vai ter agora eleição para talvez ser permitida, se te falar sobre isso, se mudar. Ataques à região genital de qualquer tipo, pode ir. Joelhada ou estar a cabeça de oponente no chão, pisar em um lutador de chão, segurar luvas ou calções, caneleiras ou rasteguard do adversário, você pode segurar a sua, não a do adversário, tá? Também é uma dúvida que todo mundo tem. Manipulação de pequenas articulações, dedos das mãos ou pés, pequenas, 2,
3 ou mais já não é pequena, tá? Então você pode abraçar com a mão mais de 3 dedos, tá? Jogar oponente para fora da área de luta, intencionalmente colocar o dedo em qualquer orifício ou qualquer corte e laceração do seu oponente, agarrar, beliscar e torcer a carne, timidez, evitar a luta, né? Você evitar o combate, cuspir o bucal fugindo da luta, uso de linguagem abusiva na área de luta, isso serve para o atleta e para o corner também, tá? Flagrante desrespeito às instruções do árbitro, conduta antidesportiva que causa lesão ao adversário, atacar o oponente após o toque do sino no final do período do combate, atacar o adversário durante o intervalo, atacar o adversário que está sob os cuidados do árbitro, interferência do corner ou segundo lutador de artes marciais mistas, aplicar qualquer substância estranha na cabeça ou corpo para obter uma vantagem. Então, assim, isso é legal para as pessoas saberem que o corner, ele pode cometer uma infração que vai prejudicar o atleta dele, tá? E aí muito árbitro não raciocina e pune o atleta dele. E não é assim que você deve fazer, tá? O que deve acontecer? Você expulsa o corner. Porque o atleta não tem culpa que o corner dele está descontrolado. Então, você vai agir inteligentemente e pensar, pô, não vou prejudicar o atleta por uma coisa que não é ele que está cometendo. Então, antes de você tirar um ponto do atleta ou punir, você tem a opção de mandar o corner sair. E aí o trabalho que é do inspetor, chamar o segurança e retirar ele da área de luta, tá? E isso é permitido e deve ser acontecido e não jogado essa responsabilidade para o atleta, tá? E muitas vezes a gente vê isso acontecer. E aí a gente entra no amador. Então a gente sabe que são todas as faltas já existentes no MMA profissional, e aí agora a gente vai para as categorias e faltas no amador, tá? Cotoveladas e golpes de antebraço de qualquer tipo, então não existe cotovelo e o antebraço, mas olha bem, você pode apanhar o antebraço, você não pode bater, tá? Gancho de calcanhar, valendo somente leg locks, aí até o Wander pode falar, isso é a maior dúvida que tem. Cara, é chave reta, entendeu? Toda torção de ligamento você é proibido. Chave reta, cara, quem treina jiu-jitsu não tem muita dúvida nisso, sacou? Porque as chaves são retas. Qualquer que você saiba que vai prejudicar o ligamento do atleta, passar a mão ali embaixo do tornozelinho para não pode, é proibido, chave reta, tá? Bem simples essa. Aí vem as outras, twister, manivela de pescoço, can opener, que é abridor de lata, sentar através do crucifixo, ou qualquer submissão considerada como aplicação de pressão no pescoço ou na coluna. Você vai mexer com a coluna espinha ali do adversário. Joelhadas na cabeça de um oponente, tá? No corpo pode, na cabeça não. Chute lineares frontais mirando diretamente no joelho, tá? A prisão do John Jones, beleza? Uma dúvida que eu vi que alguém teve em alguma competição